Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Chegando por aqui para os destaques do fim de semana no quadro Subiram no Banquinho, no qual destacamos por aqui quem brilhou aí no fim de semana e ajudou o seu time a se manter na briga por coisas. Vamos falar sobre isso. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Deixa o like no vídeo, os comentários por aqui, mas bora falar dos destaques do fim de semana. Vamos lá, porque esse fim de semana aconteceu muita coisa no futebol europeu e a gente tem muita gente para destacar e jogos incríveis, tá? Eu vou começar com o futebol inglês, porque na Premier League a gente teve Liverpool-Manchester City, um jogo que parecia que não ia acontecer nada, e no final foi uma loucura. O Szoboszlai foi de herói a vilão, marcando um golaço de falta que encaminhava o Liverpool aí para vencer o jogo contra o Manchester City, que estava fazendo pouquinha coisa na partida, mas a partir do gol do Szoboszlai virou uma loucura. O Manchester City foi para cima e conseguiu a virada. O Szoboszlai acabou sendo expulso no final, nos acréscimos da partida. E desse jogo eu vou destacar Haaland, que depois de 3 jogos consecutivos sem balançar as redes na Premier, voltou a marcar um gol. O Haaland, que nesse início de 2026 está com dificuldade para conseguir entrar naquele modo Haaland de muitos jogos consecutivos marcando, e tem apenas 3 gols em 12 jogos para o Haaland nesse início de ano. É bem abaixo de jogadores como, por exemplo, o Mbappé, que já tem 9 gols nesse ano de 2026, ou o próprio Harry Kane, que tem 8 gols marcados nesse ano de 2026. O Haaland tem apenas 13 e está com dificuldade de se manter numa sequência aí marcando gols. Mas a vitória de virada do City foi muito importante porque mantém o time na briga pelo título do campeonato inglês. City 6 pontos a menos que o líder Arsenal, que é outro destaque. O Arsenal, que está no modo carreira na Premier, está muito focado em conseguir vencer essa Premier League. Fez 3-0 no Sunderland no fim de semana. Um jogo no qual a gente destaca Gyökeres, que marcou 2 dos 3 gols do Arsenal. Ele que nesse início de 2026 está tentando ser esse cara, esse homem-gol do Arsenal aí. São 6 gols em 10 jogos nesse início de ano para o Gyökeres, que ainda não terminou de encaixar no time, mas o Arsenal é uma máquina que tem funcionado muito bem nessa temporada, principalmente pelo sistema defensivo, mas também pelo ofensivo, porque está conseguindo vencer os seus jogos marcando gols aí, esse 3-0 no Sunderland, que mantém o Arsenal na liderança da Premier League, com esses 6 pontos de vantagem sobre o Manchester City. Destacar também o Zubimendi, o volante espanhol, que marcou o outro dos 3 gols do Arsenal, e quando ele foi comemorar, ele comemorou dando a volta na bandeirinha de escanteio, que é uma comemoração célebre de Mikel Merino, que ele copiou do pai dele, que quando marcava gols fazia isso aí. E o Merino, que teve uma lesão grave, vai ser operado, 4 meses de baixa para o Merino. Vamos ver se ele consegue chegar a tempo de disputar a Copa do Mundo. O Zubimendi marcou o gol com o Arsenal e homenageou seu companheiro de seleção e de equipe. Um dos grandes destaques em termos coletivos do futebol inglês nas últimas semanas, eu acho que eu trago todos, subiram no banquinho por aqui, é o Manchester United. 4 vitórias consecutivas. Será que o cara do cabelo vai cortar o cabelo dessa vez? Vamos ver. Para quem não sabe, tem um inglês que diz que só volta a cortar o cabelo depois que o United vencer 5 jogos consecutivos, faz mais de 2 anos isso já, e o United já tem 4 vitórias consecutivas no jogo dessa terça-feira, se eu não me engano, contra o West Ham. Pode ser que o United chegue às 5 vitórias consecutivas e o cara corte o cabelo. Dentro do United, quem subiu no banquinho, quem tá subindo no banquinho é ele, Bruno Fernandes, fazendo um grande início de ano, chave nessas vitórias consecutivas aí do Manchester United. São 6 assistências e 1 gol nos últimos 6 jogos. Em todos esses 6 jogos, o Bruno Fernandes participou de gols. Ele, que é o capitão do Manchester United, uma das grandes lideranças da equipe, com a chegada do Carrick, tem subido aí o nível, tem jogado em outra posição dentro do campo, mais próximo do gol, que tem feito ele voltar a ser esse cara muito decisivo, próximo do gol, pro Manchester United. O Bruno Fernandes, que chegou a 104 gols e 96 assistências com o United, ou seja, 200 participações em gols em 314 jogos para o jogador português. E aí, dentro da Premier League, 2 destaques brasileiros, 2 caras que subiram no banquinho. O primeiro deles, Ryan, 19 anos, acabou de chegar na Premier League no Bournemouth, treinado pelo espanhol Iraola, que é um cara que tá fazendo um baita de um trabalho no Bournemouth. E o Ryan já chegou e já tá entregando 1 assistência e 1 gol em 2 jogos. Ele foi titular
no último jogo do Bournemouth, marcou gol e tem sido um dos destaques da Premier nessas 2 últimas rodadas aí. O Ryan, jogador que veio do Vasco, apenas 19 anos, encaixou no time do Bournemouth e tá entregando já gol e assistência em 2 partidas. E ele, claro, Igor Thiago, o artilheiro brasileiro da Premier League, o cara que tá marcando muitos gols, chegou a mais um gol nesse fim de semana com o Brentford na vitória sobre o Newcastle, e são 17 gols do Igor Thiago na Premier League, ele que tá apenas 3 gols de igualar a marca do Haaland, com 20 gols nessa Premier League, voando o atacante Igor Thiago, brasileiro do Brentford. Saindo da Premier e indo para a Alemanha, destacar a vitória, mais uma goleada do Bayern de Munique, 5-1 para cima do Hoffenheim. O Bayern de Munique, que lidera o campeonato alemão, teve aí uns tropeços, mas voltou a vencer e tem uma folga aí incrível na disputa pelo título. O Bayern de Munique, que tem o melhor ataque da Europa nesse momento. Só dentro da Bundesliga são 79 gols marcados, 113 na temporada para o Bayern de Munique, e tem o melhor trio de ataque do futebol europeu nesse momento. No último jogo, foi vez do hat-trick de Luiz Dias, o colombiano, que chegou e já encaixou nesse sistema do Bayern de Munique. São 18 gols e 11 assistências para o Luiz Dias, 29 participações em gols em 30 jogos com o Bayern de Munique nessa sua primeira temporada no futebol alemão. Ele marcou 3 gols, o Harry Kane marcou 2 gols de pênalti, o Harry Kane, que nesse momento lidera a chuteira de ouro de artilheiro da temporada. Lembrando que a chuteira de ouro só conta os campeonatos nacionais. O Harry Kane tem 24 gols e 5 assistências dentro da Bundesliga. O Mbappé é o segundo colocado nesse momento com 23 gols dentro de La Liga. Mas o ataque do Bayern é um negócio impressionante. Eu vou trazer os números para vocês. Harry Kane, 38 gols e 5 assistências em 33 jogos. Luiz Dias, 18 gols e 11 assistências em 30 jogos. E Olise, 13 gols e 20 assistências em 33 jogos. É o melhor ataque da Europa hoje, do Bayern de Munique. É incrível como tá voando quase todo mundo com 2 dígitos aí entre gols e assistências do Bayern de Munique, que entra como um dos favoritos nessa temporada para brigar pela Liga dos Campeões. Da Alemanha a gente vai para a Itália, onde a Inter não tá deixando ninguém respirar. Meteu 5-0 no Sassuolo, com destaque para Di Marco, que deu 3 assistências na partida, o lateral italiano. Desde que uma estatística do Opta, desde que o Opta conta o número de assistências dentro do campeonato italiano, mais de 20 anos, o Di Marco é o defensor que mais assistências deu em uma mesma temporada dentro da Série A. A Inter não tá deixando ninguém respirar, abriu aí uma vantagem sobre o Milan. É verdade que tem um jogo a mais do que o Milan, mas são 8 pontos de vantagem sobre o Milan, o segundo colocado, a Inter, que desponta aí para ser campeã italiana. Da Itália a gente vai para a França, onde o PSG mandou um recado para geral. Dembélé voltou. PSG fez 5-0 no Marseille, no clássico do futebol francês. Dembélé, 2 gols e 1 assistência. O PSG mandando um recado: voltamos, começou o ano pra gente, tamo aqui. Já assumiu a liderança do campeonato francês o PSG com 51 pontos. Agora, se eu não me engano, são 3 de vantagem sobre o Lens, que é o segundo colocado. E dentro do futebol francês também destacar o Lyon. São 12 vitórias consecutivas do Lyon, que já é terceiro colocado do campeonato francês. E na última partida do Lyon, que o Lyon venceu, a gente teve a expulsão muito polêmica do Endrick. Recebeu um cartão amarelo, depois no segundo lance recebeu outro amarelo, num lance bem polêmico sobre a intensidade, se realmente era cartão ou não era cartão para o Endrick. Acabou trocando o cartão, foi direto para o vermelho, e o Endrick acabou sendo expulso no último jogo do Lyon. E aí, vindo aqui para o futebol espanhol, sempre lembrando que sobre Real Madrid tem vídeo pós-jogo de ontem. Destaque para a derrota do Atlético de Madrid. O futebol é um negócio de maluco. O Atlético de Madrid fez 5-0 no Betis, na eliminatória da Copa do Rei da Espanha, na quinta-feira passada, lá em Sevilha. E nesse fim de semana em casa, onde o Atlético costuma ser muito forte, principalmente nessa temporada, foi derrotado 1-0 para o Betis com o gol do Antony. O Antony, que foi eleito o melhor jogador em campo. Vimos uma versão completamente diferente do Betis. Foram 2 jogos consecutivos com os mesmos jogadores em campo, basicamente as mesmas equipes se enfrentando, mas jogos totalmente diferentes do jogo da Copa do Rei, do jogo do Campeonato Espanhol.
o Betis venceu o Atlético de Madrid por 1-0 com esse gol do Antony. O Antony que soma 10 gols e 8 assistências em 28 jogos com o Betis nessa temporada. É sem dúvida o jogador destacado de um time que vai tentar brigar para ir para a Liga dos Campeões na próxima temporada, que já se classificou de forma direta para as oitavas de final da Europa League. Um Betis que costuma competir bem quando tem todos os seus jogadores à disposição e quando o Antony tá bem. Quando o Antony tá bem, o Betis tá bem. E a gente vê um Betis super competitivo, que foi o que a gente viu no Estádio Metropolitano nessa vitória do Betis. O Atlético de Madrid decepciona e agora está em terceiro colocado dentro do Campeonato Espanhol. O Villarreal ainda joga hoje e pode ultrapassar o Atlético de Madrid, mas com 12 pontos a menos que o Real Madrid, que é segundo colocado. O Real Madrid que venceu o seu jogo, segue na briga pelo título com o Barcelona, e o Barcelona que teve grande destaque nessa rodada de novo, Lamine Yamal. Já são 5 gols nos últimos 5 jogos de forma consecutiva para o Lamine, que acordou nesse ano de 2026, vem fazendo um grande início de ano, voltou a ser um dos protagonistas da equipe, na ausência do Rafinha, que se recupera aí de uma lesão, de problemas musculares. O Lamine está assumindo essa liderança técnica do Barcelona nos últimos jogos. São 6 gols e 2 assistências, ou seja, 8 participações em gols nos últimos 7 jogos para o Lamine com o Barça. Um Barça que não está deixando o Real Madrid respirar, está vencendo todos os seus jogos dentro do Campeonato Espanhol. Foi a 6ª vitória consecutiva do Barcelona. O Barça que, somando todas as competições, tem 17 vitórias nos últimos 18 jogos. O time de Hansi Flick está pisando no acelerador porque quer conquistar títulos nesse ano de 2026. Esse foi o resumo dos destaques do fim de semana, a galera que subiu no banquinho por aqui. E se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comente e só para antes de terminar o vídeo, mandar um beijo para o senhor Benito Antônio, que me fez ficar acordada durante a madrugada para assistir o show do intervalo da Super Bowl e não me arrependi. Vou te dizer que me emocionei, porque como é legal alguém que integra a América Latina, né? A América no geral, assim. Somos um continente grande, um continente muito rico, com uma variedade cultural, musical, de crenças, de gente, de tudo. E é tão bonito ver a América Latina, a América Central, a América do Norte, a América se unindo em um show que foi incrível. Então, agradecer ao Benito Antônio por os 12 minutos de show que ele fez. Eu não sou super fã das músicas do Bad Bunny. Não é o tipo de música que eu gosto, eu consumo outro tipo de música, mas o final do show da Super Bowl realmente foi muito emocionante ver todas as bandeiras da América juntas, celebrando essa união do povo latino, sul-americano, centro-americano, norte-americano, que é uma cultura realmente incrível. A gente tem que valorizar da onde a gente vem e a cultura que a gente tem. Então, obrigada, Benito Antônio, por esse momento aí no fim de semana. Para encerrar os destaques do Subiram no Banquinho, o Benito Antônio também subiu no banquinho por aqui. Um beijo para todo mundo. Se não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixem o like, comentem. E eu volto, claro, na próxima segunda-feira. Quero ver como é que eu vou fazer para gravar na próxima segunda-feira, porque vai ser uma loucura a minha próxima segunda-feira. Se eu não conseguir, eu já peço desculpas, mas eu vou tentar gravar o Subiram no Banquinho na próxima segunda para vocês. Um beijo para todo mundo, ótima semana. Volto, claro, com mais vídeo para vocês essa semana. Beijo para todo mundo. Valeu!